boa noite. Eu vou falar um pouco sobre os imunossupressores. E o que seriam esses imunossupressores? Eles são fármacos que vão interferir de forma inespecífica com a indução da resposta imune. Eles são utilizados principalmente nos transplantes de órgãos e de enxertos, evitando que eles venham a ter alguma rejeição. Primeiramente, esses fármacos foram utilizados na quimioterapia do câncer devido aos seus efeitos tóxicos sobre as células. Pacientes que fazem uso desses imunossupressores, eles são mais sujeitos a desenvolverem infecções e também são mais suscetíveis ao desenvolvimento de câncer do sistema linforreticular, principalmente os de etiologia viral, porque como vai ter uma diminuição da resposta imunológica, eles vão estar mais expostos. Alguns medicamentos são utilizados para evitar que venham a ter essa rejeição. Alguns deles são a azatioprina, a ciclofosfamida e a ciclosporina. A azatioprina ele é um fármaco imunomodulador que vai inibir a síntese de DNA, RNA e proteína. Ele vai também inibir a mitose. Ele é muito utilizado no transplante de rim. A ciclofosfamida ele vai atacar o DNA por aquilação e formação cruzada. Ele vai impedir a divisão celular. Ele é muito utilizado no transplante de coração e de rim. O outro fármaco também muito utilizado é a ciclosporina. Ele é um imunossupressor que vai bloquear a transcrição da interleucina 2 nas células T. Ele é muito utilizado no transplante de pulmão, coração, rim e medula óssea. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a indução de tolerância aos antígenos de enxerto. Como o próprio nome já fala, nós iremos precisar induzir essa tolerância a alguns antígenos específicos. Alguns estudos eles têm demonstrado que as células hematopoéticas, aquelas células que originam as células sanguíneas, ela tem sido bastante eficaz quando o termo produzir ou induzir uma tolerância mais robusta ou mais duradouras em órgãos sólidos. Então, essas células hematopoéticas, ela produz o quimerismo, que ele é estável, mas ele também é misto. Porém, ele tem mostrado uma eficácia boa quando a relação é a indução dessa tolerância. Existe também um estudo bastante estimulante que foi feito com camundongo, em que demonstra que não só essas células hematopoéticas elas são eficazes, mas também aos enxertos de pele totalmente incompatíveis com o MHC. Embora o protocolo desse macroquimerismo ele persista em pegar um percentual dos linfócitos do timo, o bloqueio direto apenas com anti-CD4 e o anti-CDLA4-IG, ele tem se mostrado suficiente para induzir essa tolerância aos enxertos de órgãos sólidos. O segundo desafio a ser superado é a rejeição vascular aguda, que ela ocorre após 6 dias. Como é que isso ocorre? À medida que esses anticorpos ainda inexistentes, eles vão ser produzidos, estimulado uma resposta a esses xenoantígenos, de forma que essa estratégia de bloquear a coestimulação desses antígenos presentes nos enxertos tem se mostrado a forma mais promissora de induzir essa tolerância, tendo em vista que órgãos como o coração, eles são bem menos exigentes do que os enxertos de pele. Anticorpos monoclonais, anti-CD4 e anti-CD8, quando eles privam as células T dos sinais plenamente ativadores, eles causam uma anergia nessas células. Ou seja, essa alergia ela vai causar uma insensibilidade, e essa insensibilidade ela vai fazer com que haja
um asseguramento dessa aceitação específica, ainda que seja indefinido nesses enxertos de pele nos camundongos. Porém, nem tudo são flores, né? Existem alguns desafios a serem superados quando o assunto é enxertos de pele. O primeiro desafio a ser superado é a rejeição hiperaguda. Essa rejeição hiperaguda, ela vai ocorrer quando os anticorpos naturais, eles irão se ligar ao endotélio e eles vão ativar o sistema complemento, uma vez que os reguladores do sistema complemento, eles estão ausentes. O segundo desafio a ser superado é a rejeição vascular aguda. Ela ocorre após 6 dias e da forma que essa medida de estimulação de produção de anticorpos ainda inexistente, ela é gerada de forma a causar uma resposta a esses xenoantígenos do enxerto de pele. A interleucina 12 e o interferon gama, eles vão inibir essa rejeição vascular aguda a esses xenoenxertos, né? E mesmo que esses problemas imunológicos eles sejam contidos ou então driblados, ainda não existe uma resposta ou uma certeza para saber se esse enxerto de pele realmente será compatível com a vida humana por um longo período de tempo, pois sabemos que podemos inibir por um tempo, mas não sabemos se ele será promissor em questão de uma vida, né? Vamos dizer assim, de 10, 20, 30 anos. Nós não sabemos se ainda existe essa compatibilidade. Espero ter sido bem clara para vocês. Qualquer dúvida, pergunta aqui no chat que eu estou à disposição de vocês para esclarecer. Um beijo! Bem, pessoal, vou falar um pouquinho sobre o tratamento com células-tronco. O transplante ideal ele é constituído por células do próprio receptor, onde é conhecido como autoenxerto. Nesse tipo de procedimento não se desenvolve reação, então não é necessária a utilização de imunossupressores. Diversos estudos comprovam que células-tronco, com determinados fatores de crescimento, conseguem chegar à sua forma adulta, gerando células hepáticas, pancreáticas e células neurais. E para refrescar a memória, vamos lembrar que a célula-tronco ela consegue se desenvolver e se transformar em praticamente todas as células do nosso corpo, como células musculares, sanguíneas, nervosas, cardíacas, células do fígado, do intestino, enfim. Ela é o piloto para diversas células. Se desenvolveu diversos estudos nessa dinâmica de células-tronco e o que elas podiam se formar ou até onde a gente poderia ir com essa questão de estudos de célula-tronco. Então, o primeiro caso conhecido é da ovelha Dolly, que foi o primeiro animal clonado a partir de células de um animal já adulto. E em 2005, um grupo de estudo da Universidade de Newcastle conseguiram clonar um blastocisto humano. Para você que não está lembrando do blastocisto, ele é uma esfera oca de células embrionárias, que na embriologia é conhecido como o segundo estágio de desenvolvimento de um embrião animal. Recentemente, vários grupos de pesquisa conseguiram reprogramar geneticamente células de tecido adulto a se transformar no que se conhece hoje como células-tronco pluripotenciais. Essa imagem vem para ficar mais fácil a compreensão. Esse tipo de célula, eles conseguem voltar essas células adultas a estágio de uma célula-tronco embrionária, que no caso ela tem a característica de conseguir se diferenciar em qualquer tecido, como mostra na figura. Então, a partir daí se pode desenvolver qualquer tipo de tecido. Esse tipo de célula, com determinados fatores de crescimento, pode desenvolver qualquer tipo de célula adulta. O primeiro caso de transplante artificialmente produzido aconteceu em 2008,
onde um paciente que teve uma infecção grave nas vias respiratórias recebeu uma traqueia produzida a partir de células do seu próprio corpo, induzidos a gerar esse tipo de tecido. E tá aí a traqueia. Ela não é muito bonitinha não, mas ela foi muito importante porque a partir daí e com o desenvolvimento de novos estudos vai ser possível realizar vários transplantes com essa técnica. Estudos como esse podem revolucionar futuramente tratamentos de doenças neurodegenerativas, como por exemplo Alzheimer e Parkinson. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a experiência clínica com transplantes, que são divididas em estruturas privilegiadas, enxertos renais, transplantes de coração, transplantes de fígado e assim vai. Vou começar com as estruturas privilegiadas, que são divididas em dois enxertos, que é o enxerto de córnea e a cartilagem, que por serem avasculares, eles produzem fatores imunossupressores locais e são comparativamente bem tolerados. Os enxertos renais, eles possuem um índice de sobrevida maior. Eles produzem excelentes resultados e são utilizados mais amplamente. Embora essa imunossupressão, normalmente, ela precisa ser mantida por toda a vida. Quando a função é precária durante essa crise de rejeição, o mais indicado a se fazer é a diálise, que essa diálise renal ela pode ser realizada. Também pesquisei para vocês aqui sobre um agente indutor, que é a globulina, também indicado durante quase todos os transplantados. São também administrados os inibidores de calcineurina, que eles servem de quê? Eles possuem a finalidade de minimizar a toxicidade e também de minimizar a rejeição desse enxerto. Já transplante de coração, eles têm um índice global de sobrevida mais de 1 ano dos enxertos desses transplantados. Assim, eles têm um aumento de 85% da parte de tratamento do imunossupressor, que no caso desse transplante de coração, eles são combinados. Também, o esquema da imunossupressão ela é variada, mas são semelhantes ao transplante de rim e também o de fígado, com a utilização da calcineurina, que eles também inibem essa calcineurina. Assim, com a exceção do problema da rejeição, é provável que o número de pacientes que poderiam ser beneficiados pelo transplante ele seja muito maior do que o número de indivíduos que morreram com o coração normal. Desse modo, deve-se dar mais uma atenção a esse tipo de enxerto. Boa noite, gente. Eu vou falar um pouco sobre transplantes de fígado. Os índices de sobrevida dos transplantes de fígados ortotópicos são ligeiramente menores do que os conseguidos nos transplantes de coração. O potencial hepatotrófico do tacrolimo é um bônus adicional que o torna preferível para os transplantes de fígado. Os episódios de rejeição são controlados com altas doses de corticoides e, quando esses são ineficazes, é utilizado globulina antilinfócitos. Também é usada uma solução de amido hidroxietílico coloidal totalmente sintético que contém lactobionato. Essa solução permite a conservação do fígado por 24 horas ou mais. Isto revolucionou toda a logística dos transplantes de fígado, de maneira a melhorar o prognóstico de pacientes com neoplasias malignas no fígado ou do ducto biliar, que até então eram consideradas inoperáveis. Então, pesquisadores desenvolveram transplantes de bloco de órgãos, tendo o fígado como órgão central. No entanto, essa técnica não é muito favorável porque até 3/4 de todos os pacientes transplantados em razão do câncer hepático tiveram uma recidiva em até 1 ano pós-transplante. No entanto, espera-se que, futuramente, por meio da engenharia tecidual, haja a criação de fígados autólogos a partir de células adultas. Dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre
enxerto de células-tronco hematopoéticas. Pacientes com imunodeficiência ou anemia aplásica são candidatos óbvios ao tratamento com células-tronco hematopoéticas pluripotenciais isoladas da medula óssea, do sangue periférico ou do cordão. O mesmo se aplica a pacientes com leucemia, linfoma, mieloma ou câncer de mama metastáticos tratados em quimioterapia intensiva. A medula óssea não contém apenas células-tronco hematopoéticas, mas também células-tronco mesenquimais, as quais podem originar cartilagens, tendões e ossos. Essas células elas são excelentes para o tratamento de crianças com osteogênese imperfeita. Inclusive, há estudos que mostram resultados favoráveis a partir do transplante de células-tronco em útero para tratar imunodeficiência combinada grave. E há também estudos que demonstram que o sangue do cordão possui células-tronco suficientes para repovoar toda a medula óssea. Eu vou falar sobre a doença do enxerto versus hospedeiro. Enxerto é a medula óssea e hospedeiro é quem hospeda essa medula, ou seja, o paciente. Se você recebeu medula de outra pessoa, seja um parente ou um doador voluntário, pode ser que você tenha a doença do enxerto contra o hospedeiro. DESH. DESH é a abreviação e GVHD é o termo em inglês. Estamos falando de uma doença que é causada pelas células da medula nova atacando o organismo do paciente que recebeu essa medula. Acontece porque existem diferenças entre as células da medula que você recebeu, que é o enxerto, e as células do seu corpo, que é o hospedeiro. As células de defesa que você recebeu no transplante podem ver as células do seu corpo como inimigas e daí atacá-las. Mesmo o transplante de medula halogênico, que você tem um doador que é 100% compatível, essa pessoa nunca é 100% compatível em tudo, pois só temos 100% de compatibilidade quando se trata de um gêmeo idêntico. Quando a medula nova chega no organismo novo, a gente infunde a medula do doador no receptor. Quando essa medula tem células que vai reconhecer que está num ambiente estranho, essas células se ativam e atacam o organismo, que recebe, por isso recebe o nome de enxerto contra hospedeiro. A DESH, elas podem ser classificadas em duas fases, a aguda e a crônica. Na fase aguda, manifesta em até 100 dias após o transplante da pele, trato gastrointestinal e fígado. São os principais órgãos-alvos afetados. Quando a morte da célula epitelial é extensa, a pele ou a mucosa do intestino pode desprender-se, podendo ser fatal. O tratamento é feito com corticoides. Já na fase crônica, aparece depois de 3 meses e podem durar a vida toda do paciente. É também caracterizada por estimulação das células T do doador em direção ao fenótipo do TH2. Pode afetar as mucosas, olhos, boca, pulmão e intestino, além da pele. O tratamento é feito com ciclosporina e prednisolona. Eu também vou falar sobre outros órgãos e tecidos. Com o passar do tempo, foram criadas muitas técnicas para o controle no processo de rejeição de transplantes. No caso da diabetes mellitus tipo 1, o número de transplantes vem crescendo rapidamente, por motivo ainda não totalmente compreendido. O sistema imunológico ataca e destrói as células de defesa pancreáticas, interrompendo completamente a produção do hormônio insulina.
Os índices de sobrevida em alguns tipos de transplantes, como pulmão, coração e intestino, vêm aumentando com o passar do tempo, mas ainda são baixos. Muitos estudos vêm sendo realizados para o transplante, o que significa um grande aperfeiçoamento da ciência aplicada nessa área. Boa noite, eu vou falar sobre o feto que é um aloestrito em potencial. Devido o mesmo possuir código genético diferente da mãe, durante uma gestação ocorrem mecanismos para que não haja rejeição. A rejeição imunológica entre a mãe e o feto é muito importante para a manutenção de uma gestação saudável, pois o feto possui antígenos derivados do pai, que são estranhos ao organismo da mãe. Não temos uma compreensão dos mecanismos que regulam a resposta imune entre a mãe e o feto. Supõe-se que o trofoblasto é responsável pela expressão HLA-G, que é uma molécula que faz parte do MHC, sendo essas moléculas que exerçam função importante nessa tolerância imune da interface entre células fetais e maternas. Mãe e feto possuem MHC distintos e precisamos explicar como o feto evita a rejeição, apesar de uma resposta imunológica da mãe, devido ao aparecimento de anticorpos anti-HLA e linfócitos citotóxicos. Ainda assim, uma mãe pode gerar de maneira bem-sucedida vários filhos que apresentam MHC diferentes. As células de trofoblastos são imunologicamente protegidas e resistentes para a maioria dos mecanismos citotóxicos, embora possam ser vulneráveis às células NK. A existência de antígeno do MHC classe 1 e 2 convencionais presentes nos citoblastos placentários e nos citofoblastos, eles agem protegendo o feto contra o ataque alogênico. Genes do MHC do feto expressam proteínas do HLE, HLF e HLG no citotrofoblasto viloso. Agem protegendo o trofoblasto da destruição pelas células NK do endotélio uterino, que normalmente não atacam as células que não apresentam moléculas do MHC de classe 1. A presença do IgG materno contra o MHC paterno está presente em 20% das primeiras gestações e aumenta até 80% das gestações futuras. As células trofoblásticas, elas apresentam em sua superfície proteínas controladoras que inativam C3 convertase, que faz parte do sistema complemento, que atua na liberação de peptídeos inflamatórios e lise celular, inibição da ativação do sistema complemento, que é um mecanismo que ajuda a manutenção do feto. A presença de ligante faz na interface materno-fetal do trofoblasto contribui para a diminuição da agressão ao feto. As células de trofoblastos, elas produzem metabólitos tóxicos derivados do triptofano, que suprimem as células T, B e NK. A citocina, ela tem um papel complexo após a implantação do embrião, visando o crescimento, que são CSF1, GM, GSF, onde a apresentação trófica na placenta junto com o feto transformador de crescimento beta, diminuindo a ativação de células NK.